A inflação acumulada dos anos 80 aos anos 90 no Brasil soma mais de 13 bilhões de por cento. Agora, imagine se um país pudesse adotar uma moeda que não sofre com as altas e baixas da inflação. Foi exatamente isso que o país El Salvador fez. E já lucrou mais de 100 milhões de dólares com o Bitcoin. Todo mundo sabe que o real não para de se desvalorizar em relação ao dólar. Em 1994, um real valia $1. Agora, em 2024, a gente está vendo o dólar chegar a mais de R$6. Isso é uma alta do dólar em relação ao real de mais de 600%. Muitos fatores podem influenciar todas as moedas, como a taxa de juros, as políticas, as notícias e vários outros fatores. Pensando sobre essa variação da moeda e buscando algo que não fosse atrelado a nenhuma outra moeda ou índice, o presidente de El Salvador adotou o Bitcoin como sua moeda oficial em 2021 e comprou 5.928 moedas. Hoje, a reserva do país teve um acréscimo de 127%. Cerca de 344 milhões além do que foi pago. Porém, apesar dos lucros, 88% dos moradores do país ainda não utilizam a moeda no dia a dia. As criptomoedas ainda estão passando por um longo período de aceitação e adaptação com o público geral. Talvez você ainda não sabe porque o presidente de El Salvador adotou o Bitcoin como moeda oficial. Mas calma lá que eu vou te contar aqui. O Bitcoin nasceu logo após uma das maiores crises da Bolsa de Valores do mundo, conhecida como subprime, no início de 2007. Os bancos estavam emprestando dinheiro para qualquer um sem olhar o crédito direito, o que gerou uma desregulação do sistema financeiro, porque o sistema de crédito permitia a transferência do crédito hipotético para terceiros e a alavancagem dos bancos, que chegou a níveis extraordinários. A maior parte disso aconteceu nos Estados Unidos, mas se espalhou pelo mundo todo e afetou vários países durante anos. Logo após a crise, nasceu o Bitcoin, pautado em uma série de pilares, como a construção de um sistema digital e alternativo ao dinheiro dos governos, de forma 100% descentralizada e tendo uma ruptura total com o sistema financeiro e os governos. O Bitcoin nasceu após uma das maiores crises da história, tentando ser uma solução para que a gente não precise passar por outra pelos mesmos motivos. Mas se hoje, ainda em 2024, é difícil falar sobre o Bitcoin, imagina quando ele foi lançado em 2009. Pessoas que não entendem ridicularizam a moeda, mesmo ela valendo uns 100 mil dólares e provando que todo mundo está errado há muito tempo. Ou tudo não passa de uma especulação? Eu afirmo que estamos mortos. Quanto mais dura, pior é o desastre no final. Apesar da adoção ter crescido de forma exponencial, El Salvador ainda não encontrou o melhor caminho para realmente inserir o Bitcoin nas compras do dia a dia da economia. E depois de um acordo que eles fizeram com o FMI, de um empréstimo de quase 1,4 bilhões de dólares, eles tiveram que concordar com algumas cláusulas que não são tão confortáveis assim para a estratégia deles com o Bitcoin. A moeda que era obrigatória para o setor privado começou a se tornar opcional, além do setor público ainda ter algumas restrições no uso do Bitcoin, o que acabou reduzindo um pouco o papel da carteira digital do governo que eles estavam adotando no país. Segundo o FMI, dessa forma, o risco na economia do país vai ser diminuído. Resumindo tudo, o FMI está meio tentando regular o uso do Bitcoin dentro de El Salvador. Apesar de ter altos e baixos, essa experiência de El Salvador com o Bitcoin é uma coisa muito interessante, principalmente para a gente notar algumas coisas. O Bitcoin vem crescendo e cada vez vai ser mais utilizado como uma estratégia de proteção de patrimônio contra a inflação e o abuso dos governos nas políticas monetárias. O Bitcoin ainda tem muita estrada para conseguir alcançar o seu objetivo final. Se compararmos ele com a Bolsa de Ações dos Estados Unidos, que começou em 1792, os fundos imobiliários, que começaram somente em 1960
criptomoeda nos Estados Unidos e outras espécies de investimento, o Bitcoin ainda é um recém-nascido. Criado em 2009, é um dos tipos de investimento mais recente e que tem tudo para crescer muito ao longo dos próximos anos. Então, sempre que você pensar sobre Bitcoin, não avalie apenas se ele está na sua máxima histórica ou não. Veja a proposta do que o Bitcoin foi criado para fazer e que é uma moeda que está em constante melhoria e que historicamente a cada 4 anos até hoje não se teve um período que ele estava um preço menor do que estava nos 4 anos anterior. Isso nos mostra que os ciclos de adoções do Bitcoin estão conseguindo alcançar novos patamares a cada 4 anos. E talvez seja uma boa ideia para você proteger o seu patrimônio contra governos e instituições.